que é que nós vamos fazer no futuro com tudo aquilo que nos tem aparecido atualmente. O mundo mudou muito, a sociedade mudou muito, Portugal mudou, cada um de nós não sabe muito bem o que é que vai acontecer no futuro. Se antes o futuro era mais previsível, agora o futuro é menos previsível. As novas tecnologias, já aqui foram faladas, têm muita influência em tudo. Portugal, como o mundo, vive um bocadinho uma crise financeira, social, política, até ao nível político também a própria Europa, sem grandes referências, como há uma década atrás, se calhar tinha, algumas personalidades que nos ajudavam a, quase que nós acreditamos naquele, acreditamos no outro. Atualmente existem poucas referências. E as crises de valores também. Tudo isto conjugado com grande, já aqui falado por muita gente, manancial de informação que nos atinge de todas as maneiras, cada vez com informação muito mais pontual, tudo muito breve, tudo muito curto, tudo de curta duração. Qual é o espaço que existe para a cultura? Ou que cultura é que temos hoje? Ou que cultura é que podemos ter no futuro? O que é a cultura? O que é que foi a cultura? Alguém falava aqui do passado, o Luís, do passado, do presente e do futuro. O que era o nosso passado há pouco tempo? O que é o nosso presente? E como é que nós podemos encarar a cultura no futuro? Eu acho que é difícil, acho que ninguém tem respostas, mas para quem já viveu tantas décadas e já passou por tanto, o que é que nos pode dizer disso? E também punha aqui um pouco a política global e a hipocrisia na política global também. Eu acho que isto atualmente se vive muito. Uma Europa, e como o professor dizia há pouco, que é a nossa referência e é a sua referência, e que já antes de nascermos éramos europeus e somos, como é que nós tratamos, por exemplo, isto tem a ver com a cultura, também, como é que nós tratamos a questão ucraniana no meio disto tudo. Se nós usamos os ucranianos tentam estar do lado da Europa Ocidental, chamemos-lhe assim, e nós verbalmente damos-lhe apoio, mas depois na prática o que existe para mim é uma grande hipocrisia, não só da nossa parte, mas também do resto do Ocidente, ou seja, da América, por exemplo. E o que é verdade é que quem sofre são eles que lá estão. Como neste manancial de tanta indefinição e às vezes eu acho que de tanta injustiça, como é que o homem e a mulher atualmente, nomeadamente os portugueses, como é que podem encarar e o que é que podem fazer pela cultura, e digo pela cultura portuguesa, nos próximos tempos. Muito obrigado. Há uma coisa que me desejaria tranquilizar, que contrariamente à impressão geral, nós não devemos confundir aquilo que se passa unicamente, ou que é lido unicamente numa perspectiva de apreciação ou não apreciação, de sucesso ou não insucesso, de crítica em relação à situação política enquanto tal, mas no que se refere à cultura, eu penso que várias vezes terá havido em Portugal uma geração também apetrechada, com uma nova geração, embora muita dela não esteja em Portugal, esteja lá fora. Nós temos uma elite que tem frequentado os diversos centros culturais da Europa e fora da Europa, como raras vezes temos tido. Não é dados que nos faltam. De facto, se há aqui é o facto de não aproveitamento dessa elite que existe verdadeiramente em Portugal. Existe científica, sobretudo. Poeta sempre foi um campo de flores nesse capítulo, como dizia o João de Deus. Não é? Agora, os cientistas coisa requer uma aplicação, um trabalho constante, um método, um trabalho em equipe, uma espécie de maçonaria muito particular, do saber, uma casta. Não é negativo isto, é uma coisa positiva. Quanto
a questão política como pôs aí, a questão da Ucrânia, é uma questão que deveria preocupar os europeus neste momento, porque a Europa que nós estávamos construindo depois da queda do muro de Berlim, nós pensávamos que íamos entrar aqui num período de paz, que a Guerra Fria tinha acabado para já e durante muito tempo. Com grande espanto nós vimos renascer outra vez, as primícias ou a possibilidade de uma espécie de Guerra Fria, já meia quente, larvada a propósito justamente da Ucrânia. Provavelmente as culpas estarão dos dois lados, mas na verdade que é um pouco estranho que depois da queda do muro de Berlim, ainda a grande potência do Ocidente, que não é outra coisa que a nossa cara América, ainda achasse útil, que pudesse dispor de engenhos que ameaçassem a Rússia nova, a soviética. É natural que eles se ofuscaram quando puseram em Cuba para os ameaçar, também os russos têm o mesmo tipo de reflexão. É claro que o Sr. Putin não é um democrata propriamente de primeira água, nem se espera que algum governante russo nos séculos mais próximos, ou nos anos mais próximos, seja realmente um modelo de democracia numa terra onde ela nunca existiu. Mas a Ucrânia também não. E a Ucrânia tem umas ligações profundas e históricas com a União Soviética. Era melhor, infelizmente a Europa não tem nenhuma espécie, a Europa atual, a Europa de Bruxelas, não tem nenhuma estratégia particular em relação àquilo que é a sua política exterior. Consideramos que a Europa ainda não lida, mas a Europa atual não tem nenhuma estratégia, quer dizer, não sabe qual é o lugar que vai dar a Rússia. A Rússia é europeia, a Rússia pertence à Europa, da Europa, e provavelmente ainda não perceberam que no desafio de um tipo novo que se desenha no horizonte, esse espaço russo, que é um espaço ao mesmo tempo também de qualquer coisa que é mais importante de todas as coisas que ela viveu na política. O espaço da ortodoxia é um dos espaços mais integráveis, mais compatíveis com a nossa própria história de europeus e com o tipo de civilização realmente que foi a nossa. Mas a Europa me parece não ter nenhum paradoxo, por exemplo, muito simples. Foi a questão, há muito tempo, de que a Turquia faça parte da Europa. E provavelmente, no princípio, achei a coisa extravagante, porque a Europa não, a Turquia, foi aquilo que ela fez sempre, desde a conquista de Constantinopla, foi uma espécie de não Europa. Só uma parte é que ficou como se fosse europeia. A verdade é que a Turquia representa no espaço islâmico num caso particular. Depois da Primeira Guerra Mundial, Atatürk levou a cabo na Turquia uma revolução extraordinária, dado o passado turco, uma proposta política de tipo laico em relação ao Islão, propriamente dito. Bom, e isso, do ponto de vista europeu, não é coisa que nós temos que ter opinião assim particular, não é? É mais interessante, porque parece uma aproximação objetiva, não é? É uma visão política que tem alguma coisa de comum entre a Europa e a Turquia. Não é? Hoje não sei, porque se a Turquia entrasse na Europa com os seus 80 milhões, seria um tal desequilíbrio, efetivamente a Europa, o seu futuro islâmico estaria garantido por toda a Europa. Mas a Europa é que deve pensar nisso, mas até agora não vejo nenhuma no horizonte, nenhuma espécie de projeto
e também não vejo da parte da América. Na verdade, a Europa deixou de ser uma potência, não é? A partir do qual o resto do mundo, não é? Sofre influência, imita, não é? Ainda é o que é, mas na verdade o centro do mundo, não há nenhum centro do mundo já, não é? Mas há pelo menos dois polos, não é? Um polo chama-se América, não é? E o outro chama-se China. E a Europa está entre os dois, não é? Curiosamente, nesse esquema, não é? A Rússia representou aquele papel que já o Leibniz, no século XVII, pensava sempre para a Rússia, que era o elo natural entre o Oriente e o Ocidente. E, de algum modo, foi o que aconteceu quando partindo esses dois povos, a Rússia, os czares de um lado e a China do outro, com a sua revolução maoísta, se estiveram juntas, portanto, um com o outro. Não é o caso hoje, mas enfim, também não é o caso de diferença. É um problema. É um problema para a Europa. Não é? Nós estamos longe, nós pouco podemos fazer em relação a isso. Esperemos é que essa espécie de guerra meio estranha entre o Ocidente por intermédio da Ucrânia não vai mais longe do que foi até hoje, já com tantos mortos. Acho que a Europa toda, o Ocidente inteiro, e agora os dois Ocidentes, nós e a América, estamos confrontados com o maior desafio civilizacional que o mundo ocidental conheceu desde que existe. Este é o meu ponto de vista.